É sexta-feira, 25 de abril de 1975. Peter Ryers e dois de seus amigos, Air e Bob Kirby, saíram para um fim de semana de caça e pesca na região do rio Mission, aproximadamente a 30 milhas a leste. A cidade de Weipa, em Queensland, é um destino comum para o grupo. Sempre que possível, os três aproveitam para se aventurar pelo interior, onde pescam barramundi e mangrove jack, e caçam javalis selvagens na região. Eles chegam cedo ao seu local habitual de acampamento, e Doug e Bob rapidamente lançam o barco Tenny para irem ao ponto de pesca favorito. Peter, por sua vez, decide explorar a área em busca de um lugar onde costuma caçar porcos para comer. Antes de sair para caçar, Peter pede aos amigos que guardem um pouco para ele e segue para o mato. Sendo um caçador experiente, ele conhece bem essa região, onde caça há anos e já capturou muitos javalis. Ele estaciona seu SUV e se dirige para uma trilha de gado bem marcada, que segue próxima à margem de um rio raso de água doce. Peter segue o curso do riacho pelo mato pantanoso por alguns quilômetros, até chegar a um ponto na base de uma árvore de chá, onde já se posicionou muitas vezes antes. Ali, ele se prepara para sentar e esperar sua presa. Mais adiante, em uma área funda e coberta de grama, outro caçador acaba de se aproximar do local, também à espreita da caça. O residente também esperava pacientemente, preparado para emboscar sua presa. Esse velho e experiente caçador já esteve ali antes, e por semanas, estudou sua caça com cuidado, observando cada movimento, aprendendo seus comportamentos e padrões. No entanto, seu interesse não está voltado para a caça selvagem. Os javalis observam Peter atentamente, que agora está sentado perigosamente próximo da enseada. Sem perceber que ele mesmo está sendo caçado, Peter permanece na base da árvore por várias horas, sem avistar nada. Ele se pergunta, intrigado, por que não viu nenhuma caça em um ponto que sempre lhe trouxe tanto sucesso no passado. Na verdade, ele nunca prejudicou ninguém ali antes. A área, geralmente repleta de vida selvagem, agora parece estranhamente deserta. Talvez os instintos dos animais tenham os alertado para algo de que Peter, sem saber, se aproxima perigosamente perto da enseada. Com o sol subindo no céu, o dia fica mais quente e Peter começa a suar. A temperatura chega a cerca de 90 graus, e o ar denso e abafado do mato pantanoso torna a respiração difícil. Peter se levanta de seu ponto de espera, e é exatamente esse o momento que o predador, pacientemente aguardando, antecipava. Como que por instinto, ele percebe o próximo movimento de Peter. Lentamente e com cautela, o predador se posiciona próximo à margem do riacho. Embora a criatura pese quase 1 tonelada, ela desliza sua enorme massa pela água rasa sem causar sequer uma ondulação. Com precisão exata para no ponto ideal, pronto para captar qualquer mínima vibração na água. Peter tira sua camisa suada e a coloca no chão. Ele retira o relógio para não molhá-lo e o coloca sobre a camisa. Em seguida, apoia o rifle na base da árvore e caminha até a beira do riacho. Peter sabe bem que está em uma região com crocodilos e, sendo um caçador experiente, tem um certo receio deles. No entanto, ele nunca se arriscaria em um local que considerasse perigoso. Trata-se de um riacho muito raso, onde já esperou calmamente muitas vezes no passado sem nunca ter avistado um crocodilo. Nada indica a presença de crocodilos nesta parte do riacho, e Peter se sente completamente seguro ao pisar nas águas calmas e rasas. Ele avança apenas alguns passos para dentro do riacho. O riacho agita-se à sua frente, e Peter vê uma massa escura emergindo, avançando em sua direção com a boca aberta e dentes brilhantes. Ele tenta dar 6 passos para voltar à margem e pegar seu rifle, mas antes que consiga, sente a armadilha se fechando em torno de suas pernas, como se a mandíbula de um tubarão o tivesse capturado. Peter tenta se soltar, mas não há como lutar contra o tamanho e a força imensos do crocodilo, mesmo com uma pata traseira e uma parte significativa de sua cauda ausentes. O crocodilo é capaz de arrastar Peter, sem esforço, pelas águas rasas e de volta para o fundo profundo e coberto de vegetação, onde mergulha com o homem firmemente preso. Os dois caçadores desaparecem abaixo da superfície do riacho e tudo se torna calmo e sereno novamente, à medida que o sol começa a se pôr. Sob o céu australiano, Doug e Bob retornam ao acampamento com o que pescaram durante o dia, esperando encontrar Peter já acomodado perto da fogueira, com uma cerveja na mão, aguardando o jantar. No entanto, ao invés disso, eles percebem que nem Peter nem o Land Rover voltaram.
Sabendo que já é tarde demais para Peter ainda estar caçando, os dois decidem procurar na área onde acreditam que ele tenha ido, na esperança de que talvez tenha tido uma caçada bem-sucedida e precisasse de ajuda para retirar o porco do mato. Eles encontram o Land Rover estacionado no início da trilha de gado, como esperavam, mas não há sinal de Peter. Amigo! Eles gritam, mas não recebem nenhuma resposta. Peter já caçou ali tantas vezes que é difícil acreditar que ele possa ter se perdido. Eles decidem disparar alguns tiros para o ar. Se Peter estiver por perto, ele certamente responderia com um tiro para avisar que está bem. No entanto, nenhum som é ouvido. Os homens resolvem não se preocupar muito, pensando que talvez Peter tenha apenas se afastado mais do que o normal e que retornará ao acampamento durante a noite. Porém, na manhã seguinte, ainda não há sinal dele. Eles gritam, mas não obtêm resposta. Então Doug nota algo que lhe envia arrepios pela espinha. Uma poça vermelha na margem do riacho que parece ser sangue. Os homens se agacham para investigar e, ao longo da costa, encontram as pegadas de botas de Peter descendo em direção ao riacho. Ao todo, contabilizam mais 6 marcas, como se Peter estivesse correndo de algo. Ao final dessa trilha, eles se deparam com uma área enlameada manchada de vermelho, onde parece ter ocorrido algum tipo de luta. No meio daquela cena caótica, eles avistam uma única impressão perfeitamente preservada que não pertence a Peter. A inconfundível marca de um crocodilo. A impressão deixada por um crocodilo de água salgada e um enorme deixa Doug e Bob em estado de alerta. Eles correm para fora do mato, pulam em seu veículo e aceleram de volta para a cidade, onde informam as autoridades locais sobre o que aconteceu. No final da tarde, a polícia chega ao local para investigar, na esperança de localizar Peter. Eles fotografam as roupas e o rifle deixados sob a árvore, mas não encontram nenhum sinal do homem. Somente na manhã seguinte é que conseguem reunir uma equipe de busca maior, solicitando a ajuda dos moradores locais. Rastreadores aborígenes são convocados para conduzir uma busca mais minuciosa na área. Quase imediatamente após chegarem de volta ao local, Doug vê uma perna flutuando no riacho, próxima à margem. Ele a alcança e a recupera, e esse é o momento em que o maior medo dos homens se confirma. Peter realmente foi vítima do mais temível predador. Um instante depois, a equipe de busca da polícia grita que localizou outra perna um pouco rio abaixo. Nesse momento, Bob nota que um dos sapatos de Peter ficou preso em um galho baixo na beira do riacho. E logo abaixo dele, observa a enorme cabeça de um crocodilo de água salgada, estudando o grupo com atenção. Ao perceber que foi avistado, o crocodilo solta um bufo alto e mergulha na água turva do riacho. Bob e Doug estão tão perto do local onde o animal estava que conseguem sentir o odor pútrido que emana do crocodilo. Junto com a equipe de busca, que inclui um especialista em explosivos das minas de sua cidade, eles detonam 2 cargas à prova d'água na área onde os crocodilos estão. Quando o crocodilo não aparece, o grupo bloqueia suas únicas rotas de fuga e lança uma rede arrastando o fundo do rio em busca do corpo do animal. Após mais de 1 hora de procura, o crocodilo sucumbe aos ferimentos causados pelas explosões e é finalmente içado à superfície. Trata-se de um verdadeiro gigante, medindo mais de 16 pés, mas devido à falta de uma parte considerável de sua cauda, provavelmente chegaria a cerca de 19 pés. É um crocodilo velho que claramente sobreviveu a muitas batalhas territoriais, apresentando diversos dentes faltando, assim como uma das pernas traseiras. O barco não consegue suportar o peso da criatura, então a equipe precisa manobrar um veículo com tração nas 4 rodas de volta ao local para rebocar o animal até a margem. Quando o crocodilo é aberto pela equipe de resgate, eles não se surpreendem ao encontrar os restos de Peter Raymer, ainda em grande parte intactos. É um destino horrível para qualquer homem e um enigma sobre como isso poderia ter acontecido com um caçador tão experiente, especialmente alguém tão familiarizado com crocodilos. Por razões desconhecidas, Peter abaixou a guarda e, ao fazê-lo, pagou um preço terrível. Respeite a natureza e seus mistérios, pois aventurar-se em seus domínios sem cautela é desafiar forças que não podemos controlar. No sábado passado, durante a noite, enquanto eu estava sentado no computador como de costume, trabalhando em material para um próximo episódio, recebi inesperadamente uma mensagem do meu amigo Matt. Olá, amigo, tudo bem? Você está em casa? Estou a caminho. Devo chegar daqui a 1 hora. Tenho uma história incrível para te contar. É sobre um cara que foi engolido por uma anaconda. Incrível, não é? Vai deixar você sem palavras. Matt é um personagem bastante peculiar
e um grande contador de histórias. Ele gosta de sair com uma variedade de pessoas excêntricas, estranhas e incomuns. Sempre me surpreende com as histórias mais selvagens e bizarras que ele ouve e compartilha sobre essa variedade de amigos que ele tem. As histórias que ouço enquanto conheço Matt são infinitamente loucas e às vezes me deixam perturbado, com arrepios e os cabelos em pé, devido aos detalhes sangrentos e assustadores. Embora eu acredite que essas histórias sejam fantasiosas, elas são contadas de uma maneira muito realista. Eu presumo que são apenas isso, fantasias. Embora não possa ter certeza absoluta. No entanto, a maioria dos nossos amigos compartilhados acredita plenamente em cada palavra que ele diz, enquanto me consideram cético. Tivemos uma discussão acalorada sobre a última história que ele contou. Eu argumentei que havia várias inconsistências e incertezas. Por outro lado, Matt, como de costume, argumentou veementemente que tudo era verdade, 100% real. Então tive uma ideia. Quem melhor do que vocês, meus queridos espectadores, para julgar a veracidade deste conto? Quem poderia nos ajudar a separar a verdade da ficção nesta moderna lenda instantânea? Após assistir a este vídeo, por favor, dê um polegar para cima se gostar deste novo formato. Ok, voltando à história que Matt me contou naquela noite. Por tédio, ou por um impulso irresistível de fazer algo exótico e irracional, um tal Mr. Richard Harris, um contador comum de Nova York, de repente decide ir para a América do Sul em busca de uma sucuri gigante. Sim, é isso mesmo. Uma sucuri. Seus amigos todos educadamente lhe dizem que a ideia é louca. E realmente é, para a maioria das pessoas. Mas não para Harris. Eu simplesmente não consigo entender como esse cara acha que vale a pena ir até a Amazônia só para encontrar uma sucuri. Quero dizer, ele é contador, pelo amor de Deus, certo? Estou imaginando que ele terá dificuldade até mesmo em distinguir entre, digamos, um rato de computador e um grande rato da selva, muito menos uma cobra de 30 metros de comprimento. Um monstro de 9 metros de comprimento como esse não é algo que você encontra em um terrário na sua loja de animais local. Mas enfim, escutem. Então, Ricardo, ou talvez devêssemos chamá-lo de Dick. Vamos chamá-lo de Dick. Dick acreditava que o que ele aprendeu sobre cobras na internet era mais do que suficiente. O que deu início a tudo isso foi o fato de que Dick descobriu que a Sociedade Zoológica de Nova York oferecia uma quantia considerável, de $50 mil, por uma anaconda de 30 pés ou 9 metros de comprimento. Assim, Dick imediatamente faz as malas e voa para o Brasil, pensando que seria dinheiro fácil. Dick, apesar de ser um homem dos números, certo? Ele raciocina, com sua mente calculadora afiada, que dividir o dinheiro com qualquer outra pessoa é uma ideia ruim. A ideia o assusta até. Ele quer tudo para si mesmo. Ele tem um plano para esses $50 mil. Então, ele decide dispensar a ajuda de profissionais ou de um guia, ou qualquer pessoa que saiba algo sobre a selva ou o rio. Ele entra, sozinho, em um barco velho alugado, sonhando, tenho certeza, com as pilhas de dinheiro ou ouro que ele vai conseguir. Algumas horas depois, ainda navegando em seu barco pelas águas do maior rio da América do Sul, nosso herói não presta muita atenção ao pôr do sol. O assentamento mais próximo está a pelo menos 15 milhas de distância, cerca de 24 quilômetros, com uma onça rugindo em algum lugar não muito longe, insinuando que não é uma boa ideia se aproximar da costa. A situação finalmente começa a se tornar clara para o Sr. Harris. Ele está acostumado a uma existência um pouco mais confortável. Ele bate o remo em um ataque de frustração e talvez até um pouco de raiva quando recebe um grande lascado na palma da mão. Ele vê o sangue, sente um pouco de dor, puxa a lasca gigante e mergulha reflexivamente a mão sangrando na água. Mas, como dizem os índios locais, e posso estar parafraseando, não mergulhe sua mão ferida de sangue no rio Amazonas, infestado de piranhas. Simplesmente não é uma boa ideia. Esses predadores não representam realmente um perigo se você não tiver sangramento, arranhões ou cortes em seu corpo. Mas se houver algo como uma ferida jorrando e sangrando, bem,
Esses peixes predadores podem facilmente sentir o cheiro do sangue. Se todo o seu corpo estiver na água, você dificilmente terá tempo suficiente para nadar até a costa antes de ser atacado. Dick também percebe algo assim. Quando seu indicador e polegar são repentinamente e dolorosamente apertados nas mandíbulas afiadas e poderosas de uma piranha. Então, Dick aqui, bem, talvez devido ao medo, ou talvez apenas pela falta de jeito na selva, ele cai na água. Felizmente para ele está a apenas alguns metros de distância da costa lamacenta. Então, nosso intrépido e destemido contador caçador de cobras de primeira viagem consegue sobreviver em terra, ao contrário de seu polegar, que permanece na boca do peixe predador. Mas Harris, deitado na grama, não faz um grande alarde sobre o dedo perdido. O importante é que ele sobreviveu e que nada mais parece augurar problemas, e tudo parece estar indo bem. Exceto, é claro, pela gigantesca anaconda, que está a apenas de 1,5 metro de distância. Aquilo tinha cerca de 5,5 metros de comprimento. Estava encarando diretamente Dick, nosso turista da selva. A luta estava prestes a começar. Algo me diz que o Sr. Harris não estava mais pensando no dinheiro neste momento. Mas não havia tempo para pensar em praticamente nada. Nosso destemido caçador de escritório urbano se lembra do que deve fazer em uma situação dessas, algo que ele aprendeu em algum site aleatório. Então, Dick se deita de costas no chão, bem reto, na esperança de que a cobra tente comê-lo pelos pés primeiro, para que ele possa então atacar o predador com uma faca. Isso é o que as instruções do site diziam sobre como lutar contra uma cobra gigante comedora de homens. Mas, infelizmente, apesar de seu bom senso de humor, Dick não percebeu que o artigo era apenas uma piada e que tentar lutar contra uma cobra dessa maneira só iria acelerar o momento em que a cobra o pegaria pelo estômago. Além disso, as anacondas são predadores experientes e não são propensas a começar a comer uma pessoa pelos pés. Normalmente, essas mega-cobras primeiro envolvem o corpo de suas vítimas, esmagando todos os ossos e espremendo todo o ar disponível dos pulmões. Só então começam a consumir a refeição, geralmente pela cabeça. Esse seria o destino do Sr. Harris também, se não fosse pelo porco-guiné. Que porco? Você pode perguntar. Quando Dick correu por sua vida em direção à praia, ele pisou e tropeçou em um pedaço remanescente de capivara morta, que é do tamanho de um javali. Esses animais são uma refeição bastante comum para as sucuris. De fato, elas adoram esses ratos ersatz. De qualquer forma, ao encontrar a pele de capivara nas solas das botas de Dick, que é como erva de gato para essas cobras gigantes, a serpente os confunde com uma capivara e começa a devorar as botas, e Dick, engolindo-o até a cintura. O pobre sujeito continuou seguindo as falsas instruções da internet, aguardando sua chance de atacar. Mas só neste momento crucial, lembra de algo absolutamente importante. Ele não tem faca. Ou seja, está no barco, mas não consigo encontrá-la. Enquanto o Sr. Harris olha desesperado para seu barco à deriva perto da costa, seu corpo vai afundando cada vez mais na cobra, até que só sua cabeça seja visível. Pelo caminho, grandes cobras, como pitons ou jiboias, às vezes comem sua vítima viva sem estrangulá-la até a morte primeiro. É bastante raro. Para ser honesto, imagino que Dick tenha tentado resistir. Mas normalmente, qualquer tentativa de escapar provoca essas cobras gigantes a estrangular a vítima. Mas aparentemente, o Sr. Harris acabou sendo um daqueles sortudos que são engolidos vivos. Ou será que ele é azarado? Depende de como você olha para a situação. No entanto, neste momento, ele já sente como se mal conseguisse respirar por mais tempo. Ofegante pelo ar, sua visão começando a desaparecer. A luz se apagando em seus olhos. Ele começa a ouvir seu coração batendo em seus ouvidos, desacelerando a cada batida. Nosso contador de cobras está sentindo seus últimos momentos de consciência. Mas antes de perder a consciência, ele se lembra de uma história sobre um homem chamado Paul Rosoli. Trata-se de um homem que, ao contrário de Dick, voluntariamente permitiu uma sucuri para engoli-lo. Paulo passou várias horas dentro da cobra,
e acabou escapando ileso. Mas ele estava muito bem preparado. Um traje feito de material de fibra de carbono protegia o corpo de Paulo Rosoli do aperto mortal e da constrição muscular da anaconda. Além disso, uma mistura química especial protegia-o do ácido gástrico da cobra, e um tubo que se estendia para fora da cobra permitia que o Sr. Rosoli respirasse. Se ao menos o Sr. Harris tivesse o mesmo arsenal, tudo poderia ser diferente. Mas agora, encontrando-se dentro da maior cobra do planeta, ele só pode esperar por um milagre. Algum tempo depois, Harris abre os olhos. Aves tropicais estão voando ao redor e a luz do sol está brilhando através das espessas folhas de palmeiras. Este deve ser o paraíso, pensa Dick. Devo estar morto, mas para alguns, seu corpo ainda dói. Ele está respirando pesadamente e está incrivelmente sedento. Este não é o céu que Dick havia imaginado, mas quando ele olha para os seus pés, percebe que definitivamente não está no céu e, na verdade, ainda está vivo. Nosso corajoso caçador de cobras nota que suas botas sumiram, assim como suas meias, e que seus pés estão cobertos de dor e queimaduras desagradáveis. E há alguns vestígios frescos de grandes pegadas de gato espalhadas ao seu redor na lama. Há apenas uma explicação para essa situação inacreditável. Quando as cobras encontram predadores ou praticamente qualquer coisa que considerem perigosa, elas esquecem completamente de comer. Toda a sua energia disponível é direcionada para escapar. E se houver algo em seu estômago, é melhor cuspir o mais rápido possível e encontrar algo mais seguro para comer depois, em um local seguro. Quando as pernas de Dick se aproximaram do estômago da cobra, devido ao ácido, suas botas haviam se dissolvido, seguidas pelas meias, e por fim, até a pele de suas pernas começou a derreter. Mas nessa hora, em meio a esse espetáculo, veio uma onça pintada. Provavelmente a mesma onça cujo rugido havia assustado Dick na noite anterior, percebendo que o grande gato selvagem é um rival difícil de bater e um homem. Temperado com pele de capivara em suas botas de borracha, Ali não é uma presa muito saborosa. A cobra regurgitou sua vítima e desapareceu nas águas da Amazônia. Mas ainda assim, há algumas questões que tenho algumas dúvidas. Primeiro, é realmente possível para botas de borracha se dissolverem nos sucos gástricos de uma anaconda em apenas algumas horas? O ácido gástrico de uma anaconda é naturalmente uma substância muito poderosa, capaz de digerir até mesmo os ossos de grandes animais. Mas esse processo geralmente leva dias, ou às vezes até semanas. E segundo, será que a onça em questão estava tão desesperada por comida a ponto de optar por uma presa inconsciente, como um contador de Nova York, simplesmente porque já havia sido barrada por uma cobra? Talvez a onça tenha sentido que estava abaixo dela. Eu não sei. Mas bem, a selva é um lugar imprevisível. É verdade que muitas vezes é difícil saber quem é amigo e quem é inimigo. Aparentemente, Harris voltou a uma aparência de civilização e foi levado a um hospital, onde ele também descobre, estranhamente suficiente, que o prêmio da Sociedade Zoológica de Nova York, na verdade, foi cancelado muito antes. Ele simplesmente não se preocupou em verificar cuidadosamente a data de publicação do artigo. Mas neste momento, ele realmente não se importa mais. Depois de passar mais algumas semanas na América do Sul, nosso herói retorna a Nova York, sem anaconda, sem dinheiro e menos um dedo. Mas com uma compreensão melhor do valor de sua própria vida e uma enorme gratidão a uma onça pintada selvagem desconhecida da selva, que é improvável que ele encontre novamente. Nos Estados Unidos, Harris continua sua reabilitação de seus ferimentos, com seu médico sendo aquele que contou essa história para o meu amigo Matt. Todo o caso em si é completamente maluco. Você pode imaginar, porém, que experiência sendo engolido vivo por uma sucuri e de alguma forma conseguindo sobreviver. Mas qual é a verdade aqui? E o que é ficção? Estou curioso sobre sua opinião. Vamos considerar este episódio como um tipo de teste de atenção. Diga-nos, nos comentários,
O que exatamente desperta suas suspeitas quanto à veracidade desta história? Ou se você realmente acredita nela? O que o convenceu e por quê? O que você achou? É possível mostrar este vídeo aos seus amigos e talvez eles possam nos ajudar a encontrar uma resposta. 2 cabeças são melhores do que uma, como dizem, e 3 cabeças certamente são melhores do que 2. Vou dar meu veredito final no próximo episódio desta série. Se, é claro, você gostou e quer mais como este no futuro. Votem, meus amigos. Polegares para cima se desejarem que este tipo de vídeo continue, ou polegares para baixo se forem contra. E ainda, inscrevam-se no canal, se por algum motivo impensável ainda não o fizeram. E cliquem no botão de sino para sempre receberem notificações sobre nossos mais recentes vídeos novinhos em folha. Agradeço imensamente por ter assistido até o fim e espero vê-lo novamente em breve. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e seu comentário. Fique ligado para mais novidades e atualizações futuras. Até logo!